Glória a Deus. Me deu assim uma força boa na hora que você falou que estava com sede da palavra. Fiquei animado, né? Glória a Deus. A gente vem beber na fonte, né? É bom, né? Na fonte principal. Graças a Deus. Queridos, mediante esse texto que nós acabamos de ler, Salmo 1, nós vamos estar meditando nesse texto sobre o tema, o caminho da verdadeira felicidade. Constitui dupla honra. Nós estamos com o tema aí, né? Anual, né? Vamos estar realmente firmado nesse tema aí para a glória de Deus. Então, o caminho da verdadeira felicidade, né? Constitui dupla honra. E nós vamos conhecer aqui esse caminho através do salmo pelo qual nós meditamos nesta noite, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Queridos irmãos, todos buscam felicidade, é ou não é? É verdade. Ninguém quer ser infeliz. A gente procura e faz por onde ser feliz. Homens e mulheres, jovens, idosos, mas poucos sabem encontrá-la. São poucos que sabem encontrar a verdadeira felicidade. Não são todos que encontram, né? O Salmo 1 é o portal da adoração e da sabedoria, ensinando que a felicidade está em andar com Deus e na sua palavra ou com a sua palavra. Glória a Deus. Então que nós possamos nesta noite, né, meditar nessa palavra em nome de Jesus. Quantos creem na felicidade? Aleluia. Tem muitas pessoas que não creem mais na felicidade, né? Mas graças a Deus que ela existe. Ela existe, é o nosso Deus Todo-Poderoso que constitui a verdadeira felicidade em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar, irmãos, nos caminhos da felicidade e nos caminhos da perdição do ímpio. Quem é o ímpio, biblicamente falando? São aqueles que são indiferentes à palavra de Deus. São aqueles que não obedecem os mandamentos do Senhor. A Bíblia chama esses de ímpio, né? Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus e amam a sua palavra, o Senhor os chama de justos, né? De justo, porque a palavra de Deus é a verdadeira justiça. A injustiça é o pecado. Esse é a injustiça que entrou nesse mundo, mas graças a Deus que o Filho de Deus veio trazer justiça nessa terra. Aleluia. E aqueles que o aceitaram são hoje chamados de justos, né? Porque vivem e obedecem a palavra de Deus. Então nós vamos meditar aqui nos caminhos da felicidade, né? A gente aprender a trilhar por esses caminhos para ser feliz, né? Então aqui, nesta noite, o primeiro caminho que nós vamos falar da felicidade é o caminho da separação. Olha o verso 1, né? O que ele diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Quer dizer, ele é separado, ele se separa.
desses caminhos que realmente são contra a palavra de Deus. Deus não está nele. O justo foge do pecado. Até da aparência, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Está parecendo que é mal, né? É o mormaço, né? Então vamos fugir em nome de Jesus. Então, irmãos, esse é o primeiro caminho para a felicidade, a separação, né? Separar das coisas do mundo, né? Então, o salmista, ele aqui descreve 3 passos que o justo deve dar para manter-se separado. 3 passos, né? O primeiro, não andar segundo o conselho dos ímpios, né? Os ímpios têm os seus conselhos que não são baseados na palavra de Deus. Se você foi maltratado por alguém e você chegar no ímpio e pedir um conselho e diz, eu te arrumo a bala para você matar esse cara. O conselho dele é esse, mata logo, né? Mas o justo não. Vamos orar por ele, irmão, né? Vamos orar. Então, irmão, nós que somos filhos de Deus, que estamos buscando a presença do Senhor, né? Nós vamos estar separados dessas coisas, do conselho dos ímpios, né? Afastado do conselho dos ímpios. E vamos viver os bons conselhos, né? Aqueles conselhos que nos conduz à paz. Tem muita gente com a vida arruinada porque seguiu maus conselhos, né? Seguiu maus conselhos. Mas nós, que obedecemos a palavra de Deus, seguimos os bons conselhos, né? Segundo passo, né? Não deter-se no caminho dos pecadores. Quer dizer, você não pode parar para estar no caminho dos pecadores. Não. Porque ali você vai ouvir somente coisas que desagradam a Deus. Terceiro passo, não assentar-se na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas que escarnecem, né? Que procedem com escarnecimento. Então, a palavra diz, não se assente com essas pessoas, né? Na roda dos escarnecedores. Porque, irmão, é o seguinte, essas coisas, se a gente ouvir muito, a gente vai acostumando, né? Vai acostumando. E nós não podemos acostumar com o mal, de maneira nenhuma, né? Nós temos que estar atentos às coisas de Deus. Então, no verdadeiro caminho da felicidade, nós temos que ser separado dessas coisas em nome de Jesus. Então a felicidade, irmão, não está em seguir o fluxo, muita gente, né? Mas em viver separado para Deus. Esse fluxo, né? Dos escarnecedores, o caminho dos pecadores, enfim, é uma multidão, mas são a multidão que realmente não estão caminhando para aquilo que Deus ama, para aquilo que Deus agrada. Em Romanos 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte, como diz aí, 1, 2, 3... Aleluia, não conformei com esse mundo, separe-se dele, deixa ele seguir o seu curso,
nós vamos seguir a Jesus. Glória a Deus. O segundo caminho da felicidade, o caminho da devoção. Versículo 2, o que o versículo 2 diz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o nosso devocional. O justo é devoto. Ele ama a palavra de Deus. Queridos irmãos, essa devoção nos traz alegria na casa do Senhor. Nos traz alegria quando diz vamos à casa do Senhor, né? Nos traz alegria quando vamos evangelizar, né? Traz felicidade para nós, né? Então, a devoção na palavra, né, nos traz tudo isso. O justo, ele ama a palavra de Deus. A palavra de Deus para ele é lâmpada, é luz, que é a mesma lâmpada, né? Para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho, né? Então a palavra de Deus é isso. E nós só podemos amar essa palavra se nós meditarmos nela, como está dizendo, de dia e de noite, né? Nós temos que estar vivendo essa palavra, alimentando dessa palavra. Assim sendo, você se torna uma pessoa que realmente é denominada o justo, ou a pessoa justa, né? O segredo da felicidade não é evitar o mal apenas, mas ter prazer em Deus e na sua palavra. Nós precisamos sentir prazer naquilo que nós estamos fazendo. Aleluia. Pastor Isaías cantou aqui hoje com muito prazer. Podemos perceber, né, na maneira, todos que cantaram, fizeram isso, né? Cantaram com prazer, porque é a palavra de Deus, né? Então, o segredo da felicidade não é evitar o mal apenas, né? Não, eu vou evitar o mal, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não xingo, né? Então está tudo bem, mas nós temos que ter prazer, né? Prazer em Deus e na sua palavra. Glória a Deus. Então nós não estamos caminhando por caminhar, mas nós estamos caminhando porque nós amamos a Deus e amamos a palavra. O justo não lê a Bíblia por obrigação, mas por prazer, né? Por prazer, porque na medida que você vai lendo, você vai tendo prazer, Deus vai falando contigo, e você vai sentindo aquele prazer da palavra de Deus na sua vida. Então nós estamos falando sobre o caminho da verdadeira felicidade. Então a trilha é essa que nós estamos falando. A felicidade vem, não é pela quantidade de versículos que lemos, mas o quanto deixamos a palavra transformar o nosso caráter, a nossa vida. Nós temos que ser transformados pela palavra. Glória a Deus. Então a palavra, ela transforma. Você medita nela e ela vai lhe transformando, aleluia, vai mudando. Então é isso. Vocês que estão aqui essa noite, estão transformados pela palavra. Mas a cada dia que nós conhecemos a palavra, lemos a palavra, ela nos transforma de muitas coisas que às vezes vem até no pensamento. A palavra limpa, né? Tira essas coisas, né? Então, irmãos,
o quarto caminho nós vamos ver agora o caminho não da felicidade, mas o caminho da perdição. Porque o Salmo, ele fala a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Nós vamos falar sobre o caminho da perdição. Está no versículo 4 a 5, que nós lemos aqui. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém? Realmente a gente precisa evangelizar, precisa buscar essas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, porque alguns deles ouvem a palavra e muda de vida, deixa o caminho da impiedade e vem para o caminho da justiça. Glória a Deus. Então, esse quarto caminho é o da perdição. O ímpio vive sem paz, sem firmeza e sem propósito. Essa é a vida do ímpio. Vocês sabiam que o ímpio atrapalha até o culto? Vamos clamando o sangue de Jesus, que Deus está nesse lugar. A sua palavra é fiel. Aleluia. O ímpio pode parecer feliz, ele pode parecer por um tempo, mas é como a palha levada ao vento, sem direção e sem valor eterno, né? Assim é o ímpio. Vamos colocar, pastor Daniel, o Salmo 37, versículo 1. O salmista Davi, uma vez o salmista indignou, né? Porque o ímpio prospera e o justo não. Vamos ver o versículo 1 e 2. Vamos lá, irmão, 1, 2, 3. Muito bem, 37, 1 e 2. Olha, os ímpios, eles prosperam, mas para cedo ser ceifado, é como a erva, né, que murcha. A glória do ímpio é aqui na terra. Então, tem carrão, tem empresa, tem dinheiro, né? Está vivendo uma glória terrena. O justo também pode viver essa glória terrena, né? Mas vai viver a maior glória que é na eternidade. Aleluia. Mas o ímpio prospera, mas perece. Então o salmista entendeu por que a prosperidade do ímpio. É porque cedo eles serão ceifados. Infelizmente tem muitos que sofrem aqui e vai sofrer na eternidade. Então vale a pena optar pela a justiça, né? Então nós estamos vendo aqui o caminho da perdição. A vida sem Deus pode ter brilho, mas não tem base, né? Não tem sustento. A base que solidifica. Cedo ou tarde, o vento soprará e tudo se perde. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Vamos ver aqui o insensato, o ímpio que construiu a sua casa, quer dizer, ou a sua fé.
Vamos lá, 1, 2, 3. Está vendo, irmãos? A nossa base deve ser em Cristo e na sua palavra. Devemos nos alicerçar aqui, porque aqui nós temos a certeza que a nossa casa está sendo edificada na rocha. Glória a Deus. Ela vai permanecer firme. Nós vamos ver agora o quinto e o último caminho, que esse aqui é da felicidade. Nós só falamos aqui esse ponto sobre os ímpios, sobre a perdição. E o quinto caminho da felicidade. O quinto caminho da felicidade é o caminho da aprovação. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o seu caminho, o caminho da aprovação. Quantos se sente aprovado por Deus? Diga glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Caminho da aprovação. Então, irmãos, o Senhor diz que conhece o justo. Conhecer aqui significa aprovar, cuidar e se envolver na vida do justo. O nosso Deus, Ele cuida de nós e Ele se envolve na nossa vida. E nós nos envolvemos no Senhor Jesus. Então, esse é o caminho da aprovação. Tem muitas pessoas que têm dúvidas da sua aprovação. Será que quando Jesus vier eu vou subir? As pessoas perguntam, né? Tem essa dúvida. Será se eu estou aprovado? Mas, meus queridos irmãos, nós vimos aqui que a forma pela qual Deus nos ensina aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Quando você se separa de tudo isso, você pode ter certeza da sua aprovação. Glória a Deus. A Bíblia recomenda que nós temos que amar uns aos outros. Se por acaso a gente sentir alguma indiferença, vamos orar por nós mesmos, né? E orar pelo nosso irmão. Se precisar perdão, vamos perdoar, vamos liberar perdão, mas nós temos que viver em comunhão, né? Nós temos que viver no amor fraternal, aleluia, para sermos aprovados. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão, ele não avisa que vai entrar na sua casa. Às vezes, quando você acorda, já foi roubado, né? Já levaram. Assim é a vinda do Senhor Jesus. Quando nós menos esperar, a igreja será arrebatada. Então, vale a pena nós seguirmos esse caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho da obediência à palavra de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para nós estarmos aqui finalizando, concluindo nesta noite, né? Para a glória de Deus. O caminho que você escolhe determina o seu destino. Então, irmãos, você escolheu a servir Jesus, o seu destino é o céu. Glória a Deus.
Vamos ler Deuteronômio 30, pastor Daniel, versículo 19. Deuteronômio 30, verso 19. O Josué, ele convocou o povo, a igreja, e disse: vocês hoje vão escolher a quem sirvais, se é o verdadeiro Deus ou se é o Deus dos amorreus, né? Baal, né? E aí ele disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo mundo disse: nós também vamos servir, né? Aderiram. Deuteronômio 30, 19 diz o quê? Glória a Deus. Deus mostrou os mandamentos, né? Deus também mostrou o caminho do ímpio para o povo de Israel. E ali ele está determinando: se vocês escolher a me servir, vocês serão benditos na cidade, serão benditos ao entrar, benditos ao sair. Tudo que vocês colocar a mão vai prosperar, né? Então Deus realmente deu ali a bênção e a maldição. Então aí nesse verso 19, né, nós vimos o Senhor dizer que os céus e a terra eram testemunha daquele concerto que estava sendo feito ali, né? Então finaliza dizendo: para que vivas tu e a tua descendência, né? Então, irmãos, o importante é esse, é escolher esse caminho, porque o caminho que nós escolheremos determina o nosso destino. Então nós escolhemos servir a Jesus, vamos servir a Jesus. Vamos estar separados das coisas desse mundo para estar firme com o Senhor. Então, a partir de hoje, aleluia, nós vamos dar muitos frutos para o Senhor Jesus. Quantos querem dar frutos para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Então nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja bem, aqueles que sentir que suas raízes não estão alcançando o ribeiro, hoje, em nome de Jesus, as suas raízes vão alcançar esse ribeiro para a glória de Deus, para que você dê muito fruto, né? Tudo que você fizer vai prosperar, porque a sua raiz está sugando a água do verdadeiro ribeiro, a verdadeira fonte que é Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Aleluia. Então nós vamos orar em nome de Jesus, e a partir de hoje, glória a Deus, o verdadeiro caminho da felicidade, você vai estar trilhando nele e gozando dessa felicidade, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos os sempre. Senhor amado, ó Pai querido, queremos neste momento, Senhor, te apresentar cada vida aqui nesta noite. Meu Deus, que as nossas raízes alcancem o ribeiro, Senhor. Nós somos árvore plantada junto ao ribeiro, Senhor, para dar fruto, ó Deus poderoso. Que a tua igreja, Senhor meu Deus, seja frutífera, e que nós possamos viver, Senhor meu Deus, a verdadeira felicidade que o Senhor tem para dar a cada um de nós, Senhor meu Deus. A verdadeira felicidade é aquela pela qual o Senhor repreende as enfermidades, todas as dores, ó Senhor, que os teus servos possam, Senhor meu Deus, sentir, Senhor meu Deus,
na alma alegria em te servir, que possa também sentir no físico, ó Deus, a saúde dada pelo Senhor, ó Pai querido, assim a tua felicidade, Senhor, seja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Nesse momento, ó Deus, abençoa seus filhos que estarão contribuindo com os dízimos e com as ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos, vamos estar contribuindo enquanto o pastor Daniel esteja aqui trazendo